O que acontece agora é que como as minhas funções, a minha função vetorial, ela é dada por funções componentes em uma variável, o limite, a continuidade e a derivada da minha função vetorial vai ser avaliado pelo limite, continuidade e derivadas das minhas funções componentes. Então, se as minhas funções componentes forem todas contínuas, a minha função vetorial vai ser. Se eu conseguir derivar todas as minhas funções componentes, ou seja, se existir derivada para valores de t das minhas funções componentes, então a minha função vetorial também vai ser derivável. E então basta fazer análise nas funções componentes, ok? Então, para dar um exemplo aqui, nós podemos pegar, lá no nosso exemplo 1, a função vetorial r de t igual a t2, 3t, 4 seno t. Nós temos então que a minha função vetorial é contínua, já que as funções t2, 3t e 4 seno t são contínuas para todo t. Se eu quiser fazer o limite dessa função vetorial, quando t tende a qualquer valor, por exemplo, se eu chamo de a, se o limite existir nas funções componentes, nas funções que parametrizam a minha função vetorial, então eu consigo fazer o limite da minha função vetorial. Notem que já que é uma função vetorial, quando eu faço t tender a a, por exemplo, o resultado tem que ser um vetor. E a derivada? Como que nós entenderíamos a derivada da nossa função vetorial? Então, pedindo ajuda ao GeoGebra de novo, eu vou pegar exatamente essa função, tá? T2, 3t e 4 seno t, ela tá aqui, feita no GeoGebra. E aí, o que eu fiz aqui foi pegar as coordenadas da minha função vetorial derivada, ou seja, eu peguei t2, 3t e 4 seno t e derivei. E aí eu plotei aquele vetorzinho em vermelho. E a gente vai notar que a definição de derivada para a função vetorial vai ser exatamente a mesma da definição de função derivada para funções de uma variável. Porque cada função componente é também em uma variável. Então, o que eu fiz aqui? Como que é a nossa definição de derivada? É você pegar a função, calcular ela num t mais um hzinho, Geralmente a gente chama isso aqui de delta x, eu estou chamando de h. Então, a gente faz a função de t mais h menos a função em t, dividido por essa h. O limite, quando h tende a zero, tende para a derivada da minha função. O que eu estou mostrando com isso aqui, pessoal? Não estou fazendo uma demonstração de derivação. Eu só estou mostrando para vocês que esse limite, pelo menos nesse caso, vai tender a derivada, mas de uma forma bem geométrica, só para exemplificar para vocês o que está acontecendo, ok? Como a minha função r é uma função vetorial, r de t mais h é um vetor e r de t é outro vetor. Então, meu r de t está em preto, tá aqui em preto, olha ele lá. R de t mais h está em laranja. E quando eu faço r de t mais h menos r de t, eu tenho um vetorzinho que é o meu vetor em azul. Ele é exatamente r de t mais h menos o meu r de t, ok? E aí, dividido por h, que nesse momento é 1. Mas o que eu vou fazer? Eu vou variar esse h, eu vou diminuir ele até ele tender a zero. Logicamente, quando ele chegar no zero, vai dar uma indeterminação aqui. Mas vocês vão notar que à medida que tende a zero, esse vetorzinho azul, que é dado por r de t mais h menos r de t dividido por h, ele vai tender ao vetor laranja, que é exatamente o vetor que eu defini como sendo a derivada da minha função vetorial. Então, eu vou fixar o t. Então, note, se eu variar o t, aquele pontinho meu p, que é o ponto na curva, vai variar. Então, fixei o t e agora eu vou variar o h. Eu vou aproximar o h de zero. Ele está diminuindo, e à medida que o h diminui, o meu vetor azul vai tender ao vetor derivada vermelho. Então, já está ficando pertinho, e a gente vê que realmente tende.
Chegamos aqui no 0,05, próximo é zero, o GeoGebra não vai entender, tá vendo? Vai chamar de um monte de ponto de interrogação, porque ele não vai fazer essa conta de indeterminação, mas a gente pode notar que realmente esse vetor tende à derivada, porque realmente é a definição de derivação. E o que a gente pode notar também, agora eu vou deixar isso quietinho aqui, vou variar o meu t, é que o vetor vermelhinho, que calculado pela derivada, ele é também tangente à curva. Então, quando a gente deriva uma função vetorial, para cada t dado, o que a gente vai conseguir é um vetor tangente a essa curva, o que é bem visto geometricamente, já que em funções de uma variável, né, a gente consegue a inclinação da reta tangente. Como a gente está numa função vetorial, o que a gente vai conseguir, então, quando derivamos uma função, é um vetor tangente. A integral de funções vetoriais nós vamos estudar particularmente mais para frente um pouco, mas em termos de cálculo vai funcionar como continuidade, limite, derivação. Se eu quero integrar uma função vetorial, eu vou integrar função componente a função componente. No caso de uma integral indefinida, a gente faz a integral das funções componentes e tem que somar com uma constante. Mas o que é uma constante em termos vetoriais? É um vetor, né, com coordenadas constantes, vamos dizer assim. No caso da integral definida, basta que a gente faça o cálculo componente a componente, fazendo então as substituições já que a gente já conhece dos limites de integração. Só para a gente finalizar esse vídeo, a gente fala que uma função é derivável se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio, e a gente fala que a curva traçada por R é lisa se R', que é o vetor tangente, for contínuo e não nulo. Então, para uma curva ser lisa, o vetor tangente tem que ter coordenadas, né? Funções coordenadas contínuas num determinado intervalo, e as funções coordenadas do vetor tangente não sejam simultaneamente nulas. Se isso acontecer, a gente fala que a nossa curva é lisa.